Olá pessoal, tudo bem? Hoje faremos a correção das aulas 1 e 2 do caderno Aprender Sempre, nono ano, sequência 1. Em nosso primeiro exercício, nos diz o seguinte: utilize um lápis colorido e represente no octógono a fração 1/4. Antes de iniciarmos aqui a resolução do exercício, acho que seria legal nós recordarmos o que é um octógono. Bom, então um octógono, ele é um polígono com 8 lados. E o que é um polígono? Polígono é uma figura plana, fechada por segmentos de reta. Então, o polígono ele tem todos os seus lados retos, ok? Temos que representar aqui a fração 1/4. O que significa a fração 1/4? Significa eu pegar algo que está inteiro, dividir em 4 partes e dessas 4 partes tomar uma. Então, eu vou vir aqui no meu octógono e vou dividi-lo em 4 partes iguais. Assim, ó, eu tenho 4 partes do mesmo tamanho. E aí, eu vou retirar uma dessas partes. Então, eu vou vir aqui e vou pegar uma dessas partes do meu octógono. Bom, como eu disse, o octógono ele está dividido em 8 lados e 1/4 desses 8 lados corresponde a 2/8 dos 8 lados do octógono, certo? Então, 1/4 corresponde a 2/8 do octógono, ou seja, são frações equivalentes aqui, né? 1/4 e 2/8 representam a mesma quantidade. O nosso próximo exercício nos pergunta o seguinte: de acordo com o que você entendeu sobre a ideia da parte e do todo de uma fração, comente a seguir o que você compreendeu sobre o que é a parte e o que é o todo de uma fração. Você pode apresentar outras imagens para exemplificar o seu comentário. Bom, o que seria o todo? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma barra de chocolate. A barra está inteira, ela é o meu todo, o meu inteiro. Venho aqui, ó, e divido essa barra em 4 partes iguais. Ainda não retirei nenhum pedacinho dessa barra. Ou seja, as 4 partes juntas aqui, ó, continuam sendo o meu todo, né? O meu inteiro, o meu todo, as 4 partes juntas. Ou seja, o meu todo aqui, ele corresponde a 4 de 4, certo? Meu inteiro corresponde a 4/4. A partir do momento que eu venho aqui, ó, e pego 2 pedaços desse chocolate, eu peguei 2/4. Isso corresponde a uma parte do chocolate, a uma parte do meu todo. Escreva como se lê os números racionais abaixo. Antes de iniciarmos a resolução desse exercício, eu quero relembrar com vocês algo que se faz importante nesse momento. Nós sabemos que o nosso sistema de numeração é um sistema decimal, que nós utilizamos 10 símbolos para escrevermos infinitos números. Quais são esses símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porém, como nós agrupamos de 10 em 10, dependendo do local onde eu coloco o meu símbolo,
ele vai assumir um valor diferente, né? Então, eu tenho aqui unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e por aí vai. Por exemplo, se eu colocar o símbolo 1 na casinha da unidade, ele vai ter valor 1. Se eu colocá-lo na casinha da dezena, ele terá valor 10. Da centena, ele terá valor 100 e assim por diante. Então, nesse local aqui, eu terei quantidades inteiras. A partir do momento que eu vier aqui e começar a utilizar a casinha do décimo, do centésimo e do milésimo, eu terei uma parte que é fracionada. Aqui, ó, cada casa é 10 vezes maior que a sua casa anterior. Então, a dezena é 10 vezes maior que a unidade, a centena é 10 vezes maior que a dezena e assim por diante. À medida que eu vou caminhando para a direita, os meus valores vão dividindo de 10 em 10, né? Então, ó, se eu estou aqui na dezena de milhar, venho para a unidade de milhar, vou dividir por 10. Divido por 10 e assim por diante. O mesmo acontece aqui na parte decimal. Cada casinha que eu ando, né, eu divido por 10. Então, quando eu vou escrever o número 0,3, eu tenho que prestar atenção na posição que esses valores estão assumindo. O zero está na casa da unidade, ou seja, indica que eu não tenho nada inteiro, que eu tenho parte. Que parte? 3 décimos. Por que décimos? Porque o 3 está aqui na casinha do décimo. Então, eu leio esse número, ó, como 3 décimos. 0,7. A mesma coisa, né? Não tenho nada inteiro, só tenho uma parte. Que parte? 7 décimos. Letra C é uma fração. Como que eu leio? 1 e o denominador 4 eu leio como quarto. 1 quarto. Letra D, 0,28. De novo, não tenho nada na parte inteira. E na parte decimal, eu tenho 2 décimos e 8 centésimos. Então, eu parei na casinha dos centésimos. Que número que eu formei aqui, ó? 28. O quê? Centésimos. Porque eu finalizei o meu número na casa dos centésimos. Aqui nós temos uma nova fração, cujo denominador é maior que 10. A partir do momento que o denominador é maior que 10, a gente lê o número de acordo com o nome que ele recebe e acrescentamos a palavrinha avos. Então, aqui ficaria 7, 13 avos. Aqui, ó, o meu numerador é 9 e o meu denominador é 10. E eu vou colocar isso de que forma? 9 décimos. Aqui, se eu colocar lá no meu quadro de posição, eu vou ter 2,7. Agora, eu tenho uma parte inteira, que são o quê? 2 unidades. Então, como que eu leio? 2 inteiros e 7 décimos. Letra H, 0,278. Ó, não tenho nada na parte inteira e tenho 2 décimos, 7 centésimos e 8 milésimos. Esses três algarismos juntos formam o quê? 278 milésimos. E, finalmente, nós temos a fração
31, denominador 1000, está sendo dividido em 1000 partes, então 31 milésimos. Nesse quarto exercício, ele nos pede para observarmos a folha quadriculada que está dividida e pintada com cores diferentes. Represente com uma fração a parte pintada da folha. Bom, temos algumas maneiras de resolver isso daqui, né? Primeiro, se nós observarmos bem, esse retângulo, ele tem 128 quadradinhos no total. São, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu fizer 16 vezes 8, 8 vezes 6, 48, 8 vezes 1, 8 e 4, 12, eu tenho 128 quadradinhos no total. Ou seja, o meu todo está dividido em 128 partes iguais. Porém, o que eu posso observar aqui? Se ele tem 16 quadradinhos no sentido horizontal por 8 no sentido vertical, e aqui, nessa parte azul, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, eu peguei 8 do total de 16, essa parte azul aqui, então, corresponde à metade da minha folha. A parte rosa, se eu completar aqui, esse espaço, eu vou observar que a minha folha está dividida em 4 partes iguais. Quais são essas partes? Essa e essa aqui, com tudo junto, né? Ou seja, a parte rosa corresponde a 1/4 da folha. Já essa parte azulzinha aqui, eu posso fazer a decomposição aqui da figura e eu vou observar quantas partes desta a gente consegue fazer aqui dentro da folha. Bom, então aqui, eu observo que esse 1/4 aqui foi dividido em 2 partes iguais. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 partes. E dá para fazer a mesma coisa aqui, né? Vou dividir em 4 partes, já dividi em 2, agora eu vou dividir em outras 2 com 1, 2, 3, 4 quadradinhos em cada uma. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que vir aqui, e dividir no meio. E assim eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ou seja, essa parte azul corresponde a 1/8 da folha. Agora, eu quero saber que fração da folha esse pedacinho aqui corresponde. Esse pedacinho aqui nada mais é que esse azul dividido em 2 partes, certo? E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui com a parte rosa e com a parte azul. Vou dividir, em partes iguaizinhas. Eu vou obter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes no total. E eu tenho essa parte colorida, que corresponde a uma dessas 16 partes. Ou seja, a fração 1/4 corresponde à metade da fração meio. A fração 1/8 corresponde à metade da fração 1/4. Para localizar, para verificar quanto que cada parte aqui representava em relação ao todo, nós fomos dividindo sempre ao meio. Então, metade
da metade seria a mesma coisa que se eu fizesse metade dividido por 2. E o que significa isso? Copio a primeira fração, ao invés de dividir, eu multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, ó, esses dois trocam de lugar. Então, fica metade da metade. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1/8 seria a metade de 1/4. Então, 1/4 vezes a sua metade, olha lá, 1/8. 1/16 seria a metade de 1/8. 1/16. E foi exatamente isso que nós fomos fazendo para encontrarmos qual fração da folha seria cada parte colorida, né? Vocês observam que para achar esse 1/4 rosa aqui, ó, o que que nós fizemos com a folha? A gente veio aqui e dividiu a folha em 4 partes iguais, ó. Então, a gente tinha essa parte, que era igual a essa parte, que era igual a essa parte, que era igual a essa parte aqui todinha. Ou seja, a parte rosa correspondia a 1/4 do todo. E quando eu fiz isso, o que que eu fiz com a parte azul, ó? Eu dividi a parte azul ao meio aqui para eu localizar. Então, 1/4 corresponde à metade da metade. E a mesma coisa acontece com os demais, né? 1/8 corresponde à metade de 1/4. E assim sucessivamente. Uma outra forma de vocês terem representado isso aqui seria comparando, né? Por exemplo, nós vimos que ele tem 16 quadradinhos no sentido horizontal por 8 no vertical. Então, a nossa folha quadriculada aqui, ela está dividida em 128 partes. Dessas 128 partes, quantas são azuis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, 64. 64, a gente sabe que é a metade de 128. Ó, essa fração é equivalente a meio, tá? Se eu vier aqui, ó, e simplificar essa fração por 64, eu vou ter metade. O mesmo vai acontecer com as demais partes, né? Eu sei que a folha toda tem 128 partes. Aqui no pedaço rosa eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 1, 2, 3, 4. 8 vezes 4, 32. 32, 128 avos é equivalente a 1/4. Por quê? Se eu dividir 32 por 32 e 128 por 32, ó, 32 dividido por 32 dá 1. 128 dividido por 32 dá 4. Quer tirar a prova, é só multiplicar aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 128, certo? Ou seja, essa fração e essa são equivalentes. Então, são duas formas diferentes de resolver o exercício, porém, elas nos trazem a mesma representação, certo? No nosso próximo exercício, ele está nos pedindo para converter as frações dos itens abaixo para sua forma decimal. Como fazemos isso? Dividindo o numerador pelo denominador. Então, eu vou pegar aqui na letra A, vou dividir 1 por 5. Como o número que vai ser dividido é menor que o seu divisor, eu vou colocar aqui 0,0 aqui. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Então, a representação decimal de 1/5 é 2 décimos.
Letra B, vou pegar 1, dividir por 2, novamente, 0,0 lá, 5. 5 vezes 2, 10. A representação decimal de meio corresponde a 5 décimos. 3 décimos. Nem preciso fazer divisão, né? 1 quarto. Vou pegar 1, dividir por 4, 0,0 lá. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 tira 8, sobram 2. Acrescento 0. E aí, eu tenho aqui uma divisão finalizada, né? De resto, 0. Qual é a forma decimal, então? 25 centésimos. 2 quintos. Vou pegar 2 e vou dividir por 5. 0,0 lá, 4 vezes 5, 20. 4 décimos. Da letra F em diante, nós temos aqui frações em que os numeradores são maiores que o denominador, ou seja, são chamadas de frações impróprias. Por que elas têm esse nome? Porque eu estou pegando mais do que a quantidade em que foi dividida. Como que isso é possível? Porque eu estou pegando parte inteira e parte fracionada, certo? Para eu ter o inteiro aqui, ó, como o denominador é 2, eu tenho que ter 2 meios. O meu numerador aqui é 5 meios. 2 meios mais 2 meios mais meio. Porque 2 mais 2 dá 4, com mais 1, 5. 5 meios. Ou seja, eu tenho um inteiro aqui, mais um inteiro aqui. Tenho 2 inteiros, mais a metade, certo? Então, isso aqui, ó, seria a forma de você entender por que que deu essa representação decimal, né? E aí, ó, o que que eu poderia fazer aqui? Simplesmente anotar lá que eu tenho 2 inteiros e mais a metade. E aí, vou pegar 2 inteiros e vou dividir 1 por 2, vai dar 0,5. 2 mais 0,5 daria os mesmos 2,5. Tudo bem? Mas isso foi só para mostrar para vocês a representação. Vocês podem continuar com o mesmo processo. Pega o numerador, divide pelo denominador. 2 vezes 2, 4. 5 tira 4, sobra 1. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10, sobra 0. Certo? 9 quartos, ó. O que que acontece aqui? Eu tenho parte inteira, parte fracionada, né? 1 inteiro seria 4 quartos. Então, 9 quartos, eu tenho 4 quartos, mais 4 quartos, mais 1 quarto, ó. 4 com mais 4, 8, com mais 1, 9. Ou seja, eu tenho 2 inteiros, mais 1 quarto. Que a gente viu aqui, ó, que 1 quarto corresponde a 0,25. Ou seja, eu tenho 2,25, tá? Pode fazer a divisão igual fizemos nos outros. Pega 9, divide por 4, que vai dar os mesmos 2,25. 2,25. 8 quintos. Para eu ter um inteiro nesse caso, eu preciso ter 5 quintos mais 3 quintos. 5 mais 3, 8 quintos. Ou seja, nesse caso aqui eu tenho um inteiro mais 3 quintos. Se eu dividir 3 por 5, vai dar 0,6. 1 mais 0,6 dá 1,6. Terços do total de quadradinhos. Bom, nós podemos verificar aqui, de acordo com as alternativas, que cada uma tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a gente quer 2 terços de 6 quadradinhos. Então, o que que eu quero fazer com 6 quadradinhos? Eu quero dividi-los em 3 partes e pegar 2, certo? Então, 2 terços
de 6. Vou pegar 6, dividir em 3 partes e dessas 3 partes vou pegar 2. 6 dividido por 3 vezes 2. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, a alternativa correta é a C. Poderia fazer isso de outra forma? Poderia. Para eu pegar 2/3 dos quadradinhos, era só eu vir aqui, ó, e dividir os quadradinhos em 3 partes iguais. Se tem 6, então eu teria 1, 2, 3 partes. Isso eu faria com todos. Onde eu teria 2/3? Exatamente aqui, ó. Porque eu vou dividir em 3 partes iguais e pegar 2. Então, eu vou pegar as 2 partes coloridas, certo? Então, também era uma forma diferente de fazer o exercício. Finalizamos a correção das aulas 1 e 2. Espero que tenha ficado claro para todos. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato por WhatsApp ou pelo blog da escola. Por hoje é só, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.